Boa noite! Será que já estamos ao vivo? Bom, se já estivermos ao vivo, é a minha primeira live, então vocês me perdoem que eu tô aprendendo aqui na hora. Ah, já minha mãe entrou. Mãe é mãe, né? Gente, eu preciso aprender aqui. Esse começo é sempre constrangedor, porque não tem ninguém ainda aqui. Eu tô sozinha. E eu fico falando aqui sozinha e não sei o que fazer. Isso aqui se Deus quiser, eu vou conseguir gravar isso aqui. E aí depois, quem assistir depois, vai ver eu passando essa vergonha. Peraí, gente. Só um minutinho. Eu não sei nem se eu tô ao vivo, entendeu? Gente, se eu tiver ao vivo, vocês me falam aí no comentário. Eu tô vendo que tem gente entrando, então acho que temos público. Temos público. Meu público aqui, vou contando uma piada enquanto eu aprendo a mexer. Misericórdia, gente. Eu assisti um tutorial no YouTube para aprender a fazer a live, mas tá tudo diferente aqui para mim. Peraí, gente, vocês estão me ouvindo? Fala comigo, não me deixa sozinha, gente. Pelo amor de Deus, fala comigo. Ai, obrigada, Rômulo, você tá aí. Solicitei participação. Agora eu preciso descobrir onde é que tá a solicitação. Vocês esperam, gente. Não sai daí, gente. Cinco pessoas me assistindo. Eu tô emocionada. Ai, meu Deus do céu, eu tenho público, meus fãs. Se você aceitar a solicitação de participação, ajuda. Eu vou achar a solicitação. Peraí, meu bem. Ai, a humilhação, a vergonha. Peraí. Ah, eu sei. Meu companheiro aqui, que eu não vou passar essa humilhação sozinha. Foi, gente. Entra, pelo amor de Deus. Ai, graças a Deus, eu consegui. Eu tô nervosa, Christian. Por quê? Porque tem gente me assistindo, meu público. Ó, 7 pessoas. Bárbara, por favor, faz o favor de aceitar as outras pessoas que vão participar da live. Para de participar. Gente, esse é Christian Rock. Nem te apresentei, Christian Rock. E eu sou Bárbara Rodrigues. Só um minutinho, eu vou chamar os outros participantes. Agora nós vamos convidar Rômulo Martins. Entre, Rômulo. Eu vou chamar um por um, que é para fazer uma cena aqui. Vamos ver. Conectando. Rômulo, Rômulo você está do lado, Rômulo. Rômulo, você tá de cabeça para baixo. Tá baixo? Rômulo. Não, você tá de cabeça para baixo. Coloca o celular em pé. Isso, assim, agora sim. Agora tá certo. Esse é Rômulo Martins. E agora nós temos mais uma participante que eu vou chamar agora. Quem será? Quem será? Cadê os coraçõezinhos, gente? Eu sempre sonhei em falar isso. Coração, manda coração pra mim, gente. Gabriel. Aline Loureiro. Você está no confidencial do Ínteros Coletivo. Que maravilha! Pronto, estamos os 4 na nossa primeira live do Ínteros. Muitos coraçõezinhos. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Não sei. Stefânia. Gabriel, boa noite. Poesia no Porão entrou. Temos 8 pessoas já assistindo, gente. Ai, eu tô gostando da brincadeira. Tô gostando da brincadeira, Aline. Tô me sentindo tão... Olha só! Rômulo, você travou, meu filho. Vai começar, né? Isso, acho que a gente já pode ir tentando encaminhar aí daqui a pouco. O Rômulo acho que saiu, né? Caiu ali a conexão dele. Chama ele de novo. Acho que daqui a pouco ele tá
Daqui a pouco ele volta. Eu tô escutando um barulho meio de interferência. Vocês estão escutando? Um Não, pouquinho. eu não tô ouvindo, não. Uma... Deve ser só aqui no meu, então. Rômulo caiu Pessoal aí que tá fora. acompanhando. Pessoal que tá no chat, se tiver escutando algum tipo de interferência, dá um pouquinho pra gente também, pra gente ir tentando resolver por aqui. Daqui a pouco acho que o Rômulo ele solicita a participação novamente. É um prazer estar com todo mundo aqui, quem está acompanhando agora essa live, agora à noite. Ó, o som da interferência de novo. Vamos tentar todo mundo ficar mais parado possível para não ficar com tanta interferência, para não ter esses ruídos de fora. A ideia dessa live hoje é um bate-papo mesmo sobre o processo criativo da composição dos figurinos e dos adereços, materiais cênicos do Ínteros Coletivo nesse espetáculo de agora, que é Os Naves, que faz parte de um cronograma que está com bastante interferência. A Ariadne falou ali, ó, tá mesmo. Eu também estou escutando aqui o retorno. Engraçado que pra mim não tá. Pra mim tá perfeito o som e a imagem. Então eu acho que é porque é o seu. Tenta abaixar um pouco tenta abaixar o microfone do seu agora. Abaixa o som do seu. Isso, só para ver se diminui. Abaixei. Oi. Som. Já Melhorou. melhorou? Será que era o meu? Acho que agora melhorou. Melhorou. Abaixou? Sim. Acho que agora melhorou. Aqui não tá tendo mais. A Mary falou: coloque o fone. Eu tenho um problema que eu não tenho mais fone de ouvido. E meu celular. Olha só, problemas da tecnologia. Eu não tenho mais fone de ouvido e o meu celular ele não funciona mais a entrada de fone. Olha que beleza. Mas agora melhorou. A Ariadne até falou, eu também não tô escutando mais o retorno que estava tendo. Então eu vou. Melhorou aí para você também, Aline? Melhorou, tá joia? Como sempre, a Bárbara, né, gente? Vamos lá. Começa não, que estamos ao vivo, hein? Não me gonga, não. Ó, Vamos lá, o Rômulo voltando. de novo. O Rômulo tá de volta. Volta, gente. Ó, então vamos lá. O Rômulo voltou, acho que a gente já pode caminhar. A gente tem uma hora de live. Uma hora de live para a gente conversar um pouco aqui, para cada um falar um pouco sobre sobre esse processo. Então, retomando, essa live é para a gente conversar, para fazer uma troca mesmo, sobre o processo criativo da composição dos figurinos e dos elementos cênicos desse processo que a gente está agora, que é o processo dos naves. Rômulo, se você puder abaixar um pouquinho o volume do seu celular, ajuda para não ter interferência, tá? Só um pouquinho. Sim. Azul, querido. Então, essa live ela faz parte de uma série de ações que a gente está desenvolvendo como cronograma de execução do projeto Os Naves. Esse projeto Os Naves é um projeto que foi contemplado pelo PROAC, né? E pelo Prêmio Aldir Blanc, a primeira edição do Prêmio Aldir Blanc, aqui da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. Então, o Ínteros, eu vou começar aqui falando um pouco do Ínteros, assim, como no geral, né? O Ínteros é um coletivo de pesquisa teatral para espaços não convencionais, atuação e interpretação para espaços não convencionais. A gente desenvolve essa pesquisa e esse estudo desde o ano de 2018, gente? Desde o de abril de 2018. Então nós temos aí basicamente 3 anos e um pouquinho nessa caminhada, né? A gente iniciou essa pesquisa com o projeto dos Naves, né? Com essa história dos Naves, que é um caso jurídico que aconteceu aqui, é um fato jurídico que aconteceu no Brasil em 1937. 2 irmãos que foram torturados, julgados e condenados por um crime que nem aconteceu, né?
por alguns desvareios de injustiça e de abuso de autoridade. A gente começou essa pesquisa lá no início, lá quando a gente se encontrou. Lá no início éramos 60, hoje nós estamos em 12, 13 participantes, se eu não acredito, se eu não me engano, 13 participantes, mais alguns colaboradores, né, que estão sempre ajudando com a gente, pessoal aí da produção, pessoal que faz o trabalho de arte gráfica pra gente. E aí agora a gente, esse projeto que a gente está em execução agora era um projeto que era para ter entrado em cartaz no meio do ano passado, do meio do ano de 2020. Porém, no ano de 2020 nós tivemos a pandemia de Covid-19 que impediu, né, que a gente impossibilitou que a gente fosse às ruas e realizasse nosso espetáculo tal como ele era. Esse era um espetáculo que ele era feito para a estrutura das praças, era um espetáculo que foi pensado a priori para ser apresentado em praças públicas, praças distribuídas pela cidade de São Paulo, porém com a pandemia a gente não conseguiu executar à época, e depois a gente acabou ficando um tempo, mais basicamente um ano, né, numa espécie de stand-by, repensando como a gente iria trabalhar nesse período online, como a gente ia readaptar o projeto. Ao fim desse processo de reflexões, agora no ano de 2021, a gente fez a readequação do projeto, reorganizou, recriou o espetáculo, é um novo espetáculo, né? E a gente vai estrear com ele agora no mês de agosto. E agora, né, nós temos nossos queridos e lindos atores aqui, atrizes, nossas atrizes maravilhosas, Aline e Bárbara, nosso ator Rômulo, todos atrozes. Eles vão falar um pouco deles, assim, e já iniciar, acho que a gente pode já iniciar por aí, um pouco deles falando sobre a sua personagem e apresentando algumas coisas do figurino dessas personagens. Que eu já posso adiantar que o figurino das personagens, das pessoas que aqui estão nessa live, são os figurinos mais marcantes e mais característicos no desrespeito da atmosfera e da personalidade mesmo dessas personagens. Vamos começar com o Rômulo. Rômulo, o que você acha de começar? Vamos lá. Posso? Pode começar, Rômulo. Oi, gente. Obrigado pela presença de vocês. Então, eu estou no Ínteros desde o início, né? A gente começou numa oficina lá no Redemoinho de interpretação em espaços não convencionais. Eu não sei se o Cris falou isso, porque caiu aqui, eu saí do Insta, né? E depois consegui voltar. E aí, dessa oficina, a gente criou o Ínteros, desde 2018, né, gente? Isso. E assim, inicialmente, a gente ia apresentar em praças aqui em São Paulo. 6 praças, né? Na região central e em regiões mais afastadas do centro. E com a pandemia, a gente teve que adaptar o espetáculo para o digital. Então, assim, o meu personagem, ele é um líder religioso. E quando eu pensei esse personagem para as praças, ele veio numa figura de um pregador, né? Uma figura exagerada, enfim, como se fosse um pregador de praça mesmo, né? Não sei se vocês já observaram lá na Praça da Sé, por exemplo, no centro de São Paulo, aqueles pregadores exagerados, enfim, com a Bíblia na mão, de terno, né? Então, esse era o personagem. E ele teria a Bíblia dele, né? E usaria o terno, gravata, enfim. E seria isso. Quando a gente mudou para o espaço fechado, para poder fazer digital, gravado, né? E eu vi o espaço, eu nem tinha conhecido ainda presencialmente, mas eu vi as fotos do espaço. Eu já me veio assim aquela coisa, não sei se tem muitos atores aqui,
acredito que sim, né? Ou estudantes, me veio aquela coisa assim, isso não vai funcionar. Esse personagem não vai funcionar para esse espaço. E aí eu mudei a personagem. Ele continua sendo um líder religioso, mas ele não é mais um pregador, né? E foi interessante assim que quando eu levei a nova proposta para o grupo e a gente fez a leitura, né, o ensaio, o próprio coletivo, os próprios atores me trouxeram informações sobre a minha personagem que me ajudaram a criar o figurino, né? Então eu ouvi assim do personagem, ele é um personagem comparando com o pregador, né? Ele não tem nada a ver, ele é bastante contido, ele é introspectivo, né? A força dele não está no grito, né? É uma força muito mais interna. E assim, eu ouvi dele assim, nossa, ele é muito misterioso, eu não sei quem que é, né? Eu não sei quem que é esse personagem. Quem que ele é, afinal? Todos sabiam que era um líder religioso, porque isso fica claro, que ele é um líder religioso, né? Mas quem? Da onde veio? Né? O que ele pensa? Então, ele é muito misterioso, ele é muito místico. Ouvi isso também, ele é místico. E isso me deu uma certa liberdade para criar o figurino. Mas, ao mesmo tempo, no próprio processo de criação, eu percebi isso também. E o coletivo só veio confirmar aquilo que eu já estava sentindo para o personagem. Então, o que eu pensei primeiramente para esse personagem? Sendo ele místico, eu pensei em trazer uma referência meio que indiana, né? Muçulmana, não sei, eu acho que é mais indiana, asiática, né? Aquela espiritualidade da Ásia. E aí, para roupa, eu pensei assim, nossa, vai ser eu vou colocar uma roupa indiana, uma bata e uma calça indiana, né? Então, assim, eu já vou até mostrar, e depois vocês podem entrar lá no Ínteros Coletivo, porque tem fotos também, né? Que vocês vão ver o figurino completo, com maquiagem, enfim. Mas eu vou mostrar a bata. Deixa eu só falar da cor, né? Eu escolhi a cor branca. Primeiro, o espaço meio que pedia uma cor mais clara. E segundo, para quebrar o exagero dele na maquiagem e nos acessórios, porque o personagem, inclusive eu tô com uns anéis aqui, esse personagem, ele é bastante exagerado nos acessórios. E na roupa ele traz uma coisa mais clean, mais básica. Eu vou mostrar a bata. Momento desfile. Essa é a bata, super básica, simples, branca. E em vez da calça, a gente foi buscando referências, né? Aí a Bárbara, maravilhosa, me mostrou algumas referências desses líderes mesmo, religiosos, mas não de calça, de saia. E aí eu coloquei saia em vez de calça. Você tá com a saia aí ou não? Tô, peraí. Não, e aí, gente, é interessante interessante frisar que é isso, né? A gente tinha um personagem que, quando foi pensado no ambiente da praça, era um personagem que estava muito dentro de uma figura humana e popular, que é um pregador, é uma figura mais próxima dessa figura dos pastores, desses pregadores, desses pastores que ficam na Praça da Sé, né? Com as caixinhas de som e o microfone. Era uma figura muito mais popularesca nesse lugar, né? Quando o processo começa a se encaminhar para o ambiente da gravação, para o ambiente virtual,
O Rômulo, dentro do processo dele de visita da personagem, a Bárbara tá ali com a saia, né, que ele usa junto com a bata ali, ela já tá mostrando ali a saia. Então, vendo que o Rômulo vai pegar a bata ali também, são peças bastante simples, né? É uma saia toda branca, uma bata toda branca, a saia com alguns bordadinhos, alguns babadinhos, assim. Por quê? Porque dentro desse processo, a gente ficou basicamente um ano em processo à distância, pensando, fazendo estudos dessas personagens em um outro ambiente que não o ambiente de estudo das praças. E aí a gente vê que o espetáculo ele se modifica, ele se recria, ele vira uma outra coisa. E aí esse líder religioso, que era mais popularesco, o pastor, o pregador da praça, vira quase que uma entidade de uma seita religiosa. Não de uma religião mais voltada para um lugar específico, mas uma religião que mistura, que tem um certo politeísmo, né, de muitas referências a mitologias, a deuses, a deusas. E aí isso impôs essa nova vestimenta, que é uma vestimenta que vai muito mais para esse lugar que o Rômulo colocou, né? Um lugar mais místico, um lugar mais aquela mistura índia com elementos egípcios, uma coisa mais politeísta mesmo. E aí isso influi na necessidade, por exemplo, dos anéis que o Rômulo mostrou, que antes não haviam esses anéis. Então a gente tem uma série de indumentárias que começam a compor esse figurino dessa personagem. Então essa personagem começa a ganhar corpo. A Bárbara está trazendo ali, eu já vi que ela levantou ali, ela trouxe alguns colares. Então a gente já vai para uma outra composição, com muito mais cor, com muito mais sobreposição de peso. Então tem esses colares que trazem cores, trazem pesos. Com tudo isso, o Rômulo acaba entendendo que a personagem dele é outra personagem. Não é a personagem mais do início do processo. Apesar daquela personagem do início do processo existir enquanto trajetória, hoje a necessidade do espetáculo e a necessidade da apresentação convocou um novo figurino, novos acessórios, anéis, pulseiras, e mais do que isso, o Rômulo compôs uma outra atmosfera para a personagem. É uma outra abordagem do que é um líder religioso, né, Rômulo? Exato, Cris. E outra coisa, a gente colocou uma faixa, né, nesse figurino, né? E poderia também, pode, assim, levar para um outro lugar, tipo, uma santidade, né? É um santo, enfim. E essa faixa, depois a Bárbara falar do figurino dela, é um elemento que também tem o figurino da Bárbara, só que tem outro sentido. A faixa da Bárbara tem outro sentido que o do líder religioso, do Adamastor, que é o nome da personagem, né? Só que é um elemento em comum. E um outro elemento em comum é essa faixa que ele coloca aqui na cabeça, e a Bárbara também usa uma faixa. Outro elemento em comum, só que assim, com sentidos opostos, né? Uhum. E assim, apesar da simplicidade da roupa, da indumentária dele... Rômulo, travou um pouquinho agora, eu acho. Só travou aqui pra mim. Deixa eu só perguntar pra quem tá no chat se tá normal a live, porque o Lucas me mandou uma mensagem aqui falando que travou. Então não sei se é só pra ele. Quem tá aí no chat... Eu acho que agora deu uma travadinha pro Rômulo. Normal. Tá ok aqui. Aqui tá normal. Pessoal. Pra mim. Vamos lá, né, gente? Porque essas travadinhas... É aquilo, né? A gente tá num ambiente digital, pandêmico, travados em casa, com internet que não funciona. Que eu acho que também é outra questão, né? Que eu acho que a dona Ju Presley acabou de falar que tá bom, tá normal com ruídos. Sua mãe... Oi, mãe da Bárbara. Mas é isso, porque também tem essa outra questão, né? Todo o processo, ele também é atravessado por essas interferências, né?
essas interferências do virtual, né? Então a gente tem um outro espaço para composição. E uma coisa que eu acho que ressalta esse processo do Rômulo é que a personagem dele traz uma série de informações que se opõem, mas elas se complementam. Porque tudo faz parte de um disfarce da personagem dele, né? Então, por exemplo, você tem elementos de diversas seitas ou de entendimentos culturais religiosos numa só figura, né? Isso é que compõe essa personagem. Ó, a gente já deu aqui uns 10 minutinhos de fala da personagem do Rômulo. Aí a gente volta para falar da personagem do Rômulo e para o Rômulo falar um pouco mais também da dramaturgia, do processo dramatúrgico no final, a gente fazer um fechamento. Mas agora vamos para a Aline. Vamos lá, Aline. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Muito obrigada pela presença aí na live, a todos que estão aí. Primeiro, eu faço parte sou a Aline Loureiro, né? Faço parte do coletivo, mas não sou da formação original, eu entrei depois. E a minha personagem, com relação ao processo dos naves, é a Daisy Brilhantina. Ela é uma personagem bem caricata. E quando um colega nosso do elenco, que é o Rafael Caldas, ele que teve a ideia da criação dessa... Claro que eu criei, né? Mas ele que teve a ideia da Daisy Brilhantina, eu imaginei ela bem mexicana. Então, assim, eu, sinceramente, me inspiro bastante em novela mexicana mesmo, naquela coisa mais exagerada, sabe? Até porque o figurino dela é uma coisa assim, é colorido, tem bastante barangudango, assim, um brincão. Eu já vou mostrar para vocês, inclusive, mas falando dela, ela é muito exagerada, ela é uma trambiqueira que, na verdade, também usa-se de um disfarce. Então, ela fala um portunhol ali, mas será que ela é aquilo? Ou é um disfarce? O que ela é? Então, ela leva ali um mistério também, entendeu? Uma trambiqueira latina. E faz parte também de uma frente operacional, como se fosse revolucionária, mas será que ela é revolucionária aí? Toda exagerada? Ela usa roupa colorida, tem um kimono, uma saia. Ela é bem malandra, né? Que eu posso falar mais dela? Bom, eu vou mostrar o figurino para vocês agora. E o interessante da minha personagem é que ela tem uma expressão corporal que ela gosta muito de fazer assim. É tudo num exagero mesmo. É bem mexicano. Eu dou muita risada. Então, assim, aqui tem uma saia. Aliás, figurinos Bárbara. Obrigada, Bárbara. Porque o figurino veio ideia praticamente da Bárbara Rodrigues, nossa produtora e atriz. Junto com uma meia arrastão. E aqui temos um kimono com uma blusinha vermelha. Eu acho ótimo e proposital, visto que ela participa aí de uma frente operacional revolucionária. Então, tudo acaba combinando aí com o jeitão dela. Tem uns brincos, Bárbara, você tem ele aí para mostrar? E um dango-dango, tipo um colar. Essa é a Daisy Brilhantina. Temos aqui o colar. Isso. Os brincos. Isso. Os brincos. E também tem uma maquiagem flores. Exagerada. Flores. Exatamente. Como ela fala portunhol, tem um jeitão assim de... Outro ornamento que se usa para minha personagem é a castanhola, que foi a última coisa que eu usei, de ter a ideia de usar através da Bárbara. Ela trouxe assim num ensaio, e ela usa aquela castanhola. Uma grande mistura de México com espanto, trambiqueira no portunhol,
uma bela comediante, é essa personagem, né? Essas personagens do Rômulo, a da Aline também, são personagens que elas têm uma construção que de uma forma ou de outra anda muito perto da questão do palhaço, do clown, da coisa meio bufonesca, assim, né? Da coisa meio do escracho, da piada e do disfarce, né? Porque são todas personagens trambiqueiras. São personagens que elas são misteriosas porque elas escondem algo. Elas são misteriosas porque elas estão sempre ali. É um líder religioso que você não sabe muito bem qual é a religião dele e qual é o tipo de posicionamento dele. É uma espanholita que você não sabe muito bem se ela é do México, se ela é da Argentina ou se ela é do Capão Redondo. Você não sabe muito bem essas origens, né? Os figurinos, eles foram, e é importante ressaltar isso de novo, que os figurinos, eles vão caminhando, né? Eles vão sendo trabalhados numa necessidade da potencialização e da composição da própria personagem, né? E isso vai criando universos. E esses universos vão se confrontando durante esse processo de ensaio, né, Aline? Exatamente. A Daisy, ela nunca mudou eu acho que desde o início teve algumas mudanças, mas depois ela meio que se assentou naquilo. Então, o processo é longo, né, desse nosso trabalho, mas ela não mudou muito nem as características e também as vestimentas, os figurinos. Eu acho que, na verdade, mais agregou. A cada reunião que a gente tinha, ia agregando mais alguma coisa, mas sem mudar aquela essência, ficou, né? Como você disse até, né, Cris, do clown. Nas cenas eu gosto muito do exagero, do cômico, mais pendendo aí para um Chaves, para um melodrama mexicano mesmo. Mas com uma crítica ali, né? Porque ela faz par romântico com o Raulzito Macarrone, que é um outro personagem, mas está dentro de um triângulo amoroso com a Jair, que é a personagem da Bárbara. E aí, falando em Jair... Falando na Jair... pode apresentar um pouco aí a sua Jair. Quem é Jair? Bom, eu sou a Bárbara, a estrela do grupo, a atriz do grupo. Pensei alto, desculpa. Eu faço Meu Deus do céu. Eu faço a dona Jair. Que, bom, se tiver algum bolsominion agora, fudeu pra mim, né? Aqui assistindo. Se tiver algum bolsominion, pode sair também. Não faz diferença. Mas, então, eu faço a dona Jair, que por um acaso do destino, uma coisa que aconteceu, não foi intencional, acaba sendo uma sátira, né, ao nosso excelentíssimo presidente. Eu comecei a desenvolver ela, assim como todos nós, mais ou menos na metade de 2019, então estava muito ainda no começo, né, do mandato, do digníssimo. E aí eu levei essa proposta num dos ensaios, que a princípio na verdade não é só uma sátira ao Jair Bolsonaro. Nossa, pode falar? Será que vai cair a live? Vai dar processo, alguma coisa assim? Agora que já começou, né, meu bem? Vai embora. Quer dizer, gente, não foi proposital, foi sem querer que acabou sendo uma sátira ao presidente, mas não tem nada a ver com isso. Inclusive, a ideia foi do Cris. Mas, enfim, levei Dona Jair, que é uma aliás, de fora, Bolsonaro. É uma sátira não só a ele, mas a todos os bolsominions, né? Desculpe se tiver aí algum assistindo. Desculpe não, foda-se. Mas comecei a desenvolvê-la pensando nessa questão muito de trazer as cores da bandeira, né, para o figurino dela, sempre no tom do vermelho, do verde, do amarelo, do azul, né, evitando pegar outras cores, que é o vermelho, o roxo, né, que tem muito no figurino da Daisy, por exemplo, porque elas têm mesmo uma oposição na história, né.
Então, o figurino foi muito pensando nisso, e aí quando era para praça, ele mudou um pouco também quando a gente veio para o digital, porque na praça a gente pensava muito em ser uma coisa mais interiorana, então tinha um chapeuzinho de palha, a gente pensava muito em trazer também acessórios mais palhafatosos, né, para chamar atenção no meio da praça, né, que a gente está concorrendo com muitas informações visuais, né. E aí, quando a gente veio pro digital, aí eu já fiz algumas modificações também pensando na maquiagem, não usar mais o chapéu, até para não atrapalhar, né, a questão de iluminação, enfim. E aí eu vou pegar aqui, então, só um minutinho. Enquanto a Bárbara vai lá, uma coisa que é engraçado, assim, que acho que a gente pode ir percebendo das personagens, é que, por exemplo, as personagens da Bárbara e da Aline são personagens que elas se apresentaram muito rapidamente no processo. E durante todo o processo, elas só foram agregando camadas, né? Tanto a Aline como a Bárbara foram trazendo mais e mais camadas para as personagens, mais complexidade, e essa complexidade acabava se desdobrando nos figurinos, na maquiagem, nos acessórios. A personagem do Rômulo, ao contrário desse processo da Bárbara e da Aline, foi uma personagem que ela era uma até o início do processo, e ela se apresentou rápido também, a personagem do Rômulo, mas ela era uma, e aí do meio do processo para o início agora dessa transição mesmo, para o momento da gravação, do online, ele reformulou toda a personagem. Ainda que o princípio seja o mesmo, de um líder religioso, só que agora não um líder religioso de uma religião monoteísta, agora de uma religião politeísta, de uma seita misteriosa, houve essa mudança muito brusca. O que na personagem da Aline e da Bárbara não, foi esse processo mais de ir agregando camada, agregando valor, agregando substância, e as personagens crescendo, e crescendo, e crescendo, ficando enormes, assim, né, Bá? Uhum. Então aí tinha o chapeuzinho, né, da Dona Jair, que eu usava bem no comecinho, quando era ainda na praça. Depois, no digital, eu resolvi colocar só uma faixa mesmo no cabelo, que tem toda uma amarração. A roupa eu ainda mantive a mesma, que é um vestido verde e uma sobreposição amarela, dourada, né? E a estrela, né, do figurino, que é minha faixota. E essa faixa, eu vou até colocar aqui, ela faz uma pequena referência à presidência, mas foi apenas uma coincidência. Vamos evitar mais processos, não é mesmo? E aí ela é uma faixa, mas ela é uma faixa mais estilizada, né? Então tem a minha florzinha aqui. Que, como eu disse, é apenas uma coincidência, né? Então, basicamente é isso. Figurino da Dona Jair. E aí você vê que... Não, aí você vê que esse núcleo é isso, né? Esse é o núcleo que trabalha com o maior número de cores, porque é isso, essas personagens, elas estão no núcleo da peça, né? A gente entendendo a peça ela trabalha de uma perspectiva do acontecimento de um julgamento, tem um julgamento acontecendo, e diversos elementos, diversas figuras, personagens de uma mesma cidade, que a cidade é essa Araguari imaginária, que é a que a gente construiu, que é onde se passa o julgamento do caso dos irmãos Naves. Diversas figuras dessa cidade se apresentam para dar sua opinião sobre o julgamento, sobre o caso. Esse núcleo que está sendo apresentado aqui é um núcleo que faz parte de um teor mais cômico, de um teor mais escrachado, de uma crítica que é feita de figuras, de papéis sociais a partir do humor. Então a gente tem lá o trambiqueiro, a gente tem lá o religioso trambiqueiro, a gente tem aqui uma figura que é muito comum,
que é essa figura do... Eu vou usar uma terminologia branda. Tem essa figura que acompanha e segue cegamente determinada figura política ignorante e boçal do nosso governo brasileiro, que essa personagem da Jair, ela é uma grande sátira, tanto da figura desse político, desse genocida, quanto das pessoas que concordam e são ferrenhas adoradoras desse indivíduo que está por hora presidente desse país. Então a gente tem esse processo, né, de composição. Todas as peças apresentadas aqui são peças muito simples de ter acesso e muitas delas são do guarda-roupa da Bárbara, inclusive, né? O figurino dessa peça ele passou e muito pelo guarda-roupa de Bárbara Rodrigues, né? Que a gente está em processo, ensaiando, e do nada... Isso, a gente está ensaiando e em processo do nada a Bárbara falar: nossa, eu acho que eu tenho uma peça de roupa que vai te ajudar, sabe? Então, tem esse processo também da confabulação, desse processo de composição de figurinos do Ínteros, que é sempre assim, o ator ele dá o start, né? O ator, a atriz, esse atuante, ele traz essa faísca. E aí os outros atuantes vão ali compondo, vão ali botando lenha na fogueira, vão ali botando coisa para que, às vezes, nem sempre é uma roupa, né? Fala assim, usa essa roupa. Às vezes é como o Rômulo falou, nossa, eu achei a sua personagem misteriosa. E aí o Rômulo já sente uma necessidade de caminhar para esse lugar, né? Eu acho que no todo, esse processo, essa troca, ela é um dos processos mais interessantes de como a cultura do Ínteros vem se desenvolvendo, né? Dessa cultura de, aos poucos, você vai dando você abre espaço e dá espaço. Você abre espaço no outro e o outro dá espaço para você ao mesmo tempo. É sempre essa confluência, né? E eu queria ressaltar isso porque eu acho que isso é uma coisa que atravessou o nosso processo. Não sei para vocês, né? A gente também ficou um ano em processo com uma campanha que era Ínteros no hashtag Em Casa, que eram estudos de personagem que a gente mandava aqui pro nosso Instagram, que quem aqui tá na live consegue acompanhar aqui pelo Instagram também, ver lá os nossos vídeos, tem bastante conteúdo, bastidores de ensaios e esses outros estudos que a gente vem desenvolvendo. Eu acho que agora, deixa eu ver que horas são aqui agora, só para mim não perder aqui o tempo aqui que a gente tem. Agora são 19h46. Acho que agora vocês podem complementar um pouco mais de informações sobre esse processo e até implementar um pouco sobre tanto pelo processo que a gente fez aqui no Instagram, do hashtag Em Casa, quanto do próprio Em Casa, que foi um outro espetáculo que a gente teve em cartaz no mês de abril de 2021. E aí, o pessoal que está assistindo, quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, vai perguntando e comentando aqui no chat, que eu vou anotando, vou separando aqui para repassar, beleza? Então, queridos amores, digam. E uma coisa que eu acho legal falar também é que o Ínteros a gente tem um pouco mais de 3 anos, né? E, assim, a gente é pobrinho, né? A realidade. A gente é um grupo pobrinho. Então, assim, de um ano pra cá, a gente começou a pegar edital e tal, mas a gente ainda é pobrinho. E aí a gente tem o que está preocupado. E é um grupo de, vamos lembrar, é um grupo de 13 pessoas mais colaboradores. Se soma colaboradores, vai bater 20 pessoas. Então é um grupo grande e então toda a grana que parece muita é pouca ainda para um grupo tão grande para desenvolver. Que é isso? Pra gente, os processos, gente, é importante lembrar que os processos de criação, eles não são curtos. A gente está nesse processo de execução dos naves agora, que a gente está numa execução curta, né? Mas a gente passou mais ou menos 1 ano e meio, para não dizer 2 anos, nessa pesquisa.
Então, é um processo demorado, é um processo longo. Daí a importância dos editais e de outras leis de incentivo à cultura que permitem que grupos grandes e outros grupos grandes como o nosso grupo, né, que é um grupo grande, que não tem sede, que depende muito de parcerias, que depende muito de ligações entre nós mesmos e outros parceiros, colegas do meio cultural, para seguir trabalhando, né? Então, e até por conta disso, de uma necessidade mesmo, é que a gente começou essa questão de se ajudar nesse sentido, de reaproveitar muita coisa que a gente já tinha e se ajudar mesmo. Você precisa de uma saia? Então tá, eu tenho uma saia para te emprestar. Você precisa de um lenço, de um chapéu? E aí a gente, por uma necessidade mesmo, é que a gente começou mesmo a assumir essa questão de figurino, de se ajudar. E no fundo é muito bom porque também dá uma propriedade para a gente na criação, né, das caracterizações, e a gente vai pesquisar, vai buscar referências, e então a gente continua, né, mesmo hoje que a gente tem um pouquinho mais mas como eu disse, pelo fato de a gente ainda ter um grupo muito grande, ter muitos gastos, a gente ainda acaba nessa necessidade também de reaproveitar muitas coisas que tem em casa, do nosso próprio guarda-roupa, de reciclar, né, de customizar peças. Então, isso também acabou se tornando uma característica, né? E a Stefana fez também Eu já anotei aqui o comentário que a Stefania fez, eu vou falar também, mas o Rômulo, vamos seguir aqui, aí depois que o Rômulo e a Aline falarem de novo, aí eu vou para as perguntas, tá, gente? Eu tô anotando aqui todas as perguntas e comentários que vocês estão fazendo. Só para concluir também, toda a nossa criação é coletiva, né? Então, assim, desde a dramaturgia, né, tudo, figurino, é uma criação coletiva. E essa questão do ator, ele ter essa liberdade para poder conceber o figurino junto com o coletivo, né, também é uma questão é algo do ator criador, né, aquele que ele sabe que roupa o personagem dele usa e por que usa, né, e por que tem maquiagem ou não, é uma coisa mais exagerada ou uma coisa mais sóbria, como o meu personagem, né, ele tem uma roupa, digamos, simples, humilde, mas ele usa vários anéis, ele usa uma maquiagem carregada, então, assim, será que ele é um nível de simples, humilde mesmo, né? Então, assim, diz quem é, né? Então, uma simples maquiagem, um simples acessório, diz quem é o personagem, né? Muitas vezes o personagem está dizendo uma coisa, mas o figurino dele está revelando outra, né? O que ele usa está revelando outra. Então, porque nossos personagens têm muito isso, né? A gente tenta, né, quer enganar o público, enganar aspas, né? E, na verdade, não é aquilo que a gente está falando, né? E aí o público, né, vai percebendo que esse líder religioso, Hare Krishna, né, paz e amor, talvez não seja isso, né? Talvez não seja, e depois no decorrer do espetáculo, da cena, o público pode ter uma surpresa. Então, vocês vão poder acompanhar o espetáculo, que a gente vai estrear em agosto. Então, eu acho que vocês vão poder perceber isso que a gente traz. Não só na fala, porque a gente tem muito essa característica do teatro palavra também, né? E o teatro também é palavra, mas também na indumentária. E, às vezes, a palavra e a indumentária, elas se complementam, e, às vezes, a palavra diz traz uma se contrapõe, né? Mas
o figurino revela que é outra coisa, né? Então tem muito isso também no nosso trabalho. Ô, E aí, Rômulo, e aí de novo isso, né? Porque tá chiando, viu? Seu Tá microfone. chiando um pouco. Tá chiando um pouco ainda. Quando você fala, Romulo, chia um pouco. Quando você fala, tá chiando um pouco na live. Mas, de novo, gente, pedimos desculpas pelos problemas, mas vivemos o pandêmico precário travado, o digital polêmico precário travado. Travado. É isso. É essa condição. É importante. Eu acho que também tem um outro lugar aqui que é importante. A gente preza muito, porque existem umas discussões sobre a questão de qualidade também. A gente preza muito pela qualidade, pelo refino, pela sutileza do processo, né? Quando o Rômulo fala que o processo, a personagem, ela tem contradições, é nesse lugar. Ela às vezes está dizendo algo, pregando algo, mas o figurino dela está dizendo outra coisa que causa uma relação de migalhas, né? Quase aquele a gente vai fazendo um processo de João e Maria, dando migalhas para o público e criando um discurso sobre aquela personagem, né? Aline, pode seguir aí, pode complementar. É interessante também o trabalho que, além dos nossos personagens, mas todos são pontos de reflexão. E cada um tem a sua individualidade, né? E alguns cômicos, outros um pouco mais sérios, outros mais escrachados, que nem o Rafael. Mas todos são pontos de reflexão. Então, assim, ninguém sai do espetáculo sem ter uma visão reflexiva e crítica, principalmente, de cada personagem, sendo tão diferentes. Eu acho isso muito interessante. A minha personagem, ela, no caso, que é o que fizemos, né, o trabalho que a gente fez, hashtag casa e tal, que a gente colocou no YouTube para as pessoas verem, quando eu fui gravar, eu até pensei porque uma pandemia, o personagem dentro de casa, aí caramba, o que eu vou trazer? É uma personagem cômica. Eu sempre gostei muito de personagem dramático, mas parece que eu tenho uma linha mais cômica. E dentro do Em Casa, eu consegui trazer para a cena, por exemplo, uma Daisy brilhantina mais melancólica, pelo menos eu achei. Dentro do texto, da música, inclusive, trabalho belíssimo, né? E o figurino já é outro completamente diferente. Tentei fazer a cena com o figurino meu, né? Acabou não dando certo, aí houveram vários experimentos até que cheguei naquela gravação final com um figurino até mais simples, né? Sem muita coisa. Eu gosto muito de fazer personagens masculinos, porque o nosso trabalho que a gente estava fazendo em outro processo na Praça Cívica, fazia um pouco da corte, né? E o Rafael, nosso colega, que me presenteou com a Daisy Brilhantina, trouxe a Daisy Brilhantina por conta desse bobo da corte. Mas antes da Daisy, eu também tentei fazer um jornaleiro, que está aí, que é um personagem masculino, eu gosto bastante de brincar com isso. Tentei fazer o Tião, que era um personagem até da história dos Naves, foi um personagem verídico da história, né? Até eu desfocar na Daisy, e é isso. Eu acho que e com o tempo, até acho que os personagens amadureceram bastante, acabaram pegando mais coisa. Eu acho que esse tempo que a gente ganhou para chegar até agora foi muito positivo. E aí, gente, de novo, né? Esse processo de compartilhar, é isso, né? Essas ações que o Inter está desenvolvendo ao longo do mês, que precedem a estreia dos Naves, que vai acontecer no mês de agosto. A gente vai fazer a transmissão desse espetáculo que é inédito, que a gente está organizando e gravando agora no mês de agosto, na página do YouTube do Ínteros Coletivo. Vocês vão ter mais informações em breve, mas esse processo aqui nosso é um processo mesmo de compartilhamento de como é o processo. E o processo,
ele, de novo, né, ele é permeado por tempo e ele é permeado muito e muito e muito pela dificuldade do virtual. Que é isso, né? Nós somos pessoas que somos de regiões muito diferentes. Então temos, eu sou aqui do extremo leste de São Paulo, cidade de Tiradentes. A Bárbara, ela mora na zona leste também, ali na região da Penha. O Rômulo, se eu não me engano, Rômulo é região central? Zona Norte. Zona Norte. O Rômulo é da Zona Norte. A Aline é do ABC, Santo André. E aí nós temos amigos que moram em Osasco, pessoas de diferentes regiões da cidade de São Paulo, com diferentes acessos à internet, com diferentes acessos a equipamentos e ferramentas para composição no espaço digital. E esse tipo de desafio, que a gente tem, por exemplo, na live, de ter um ruído, de travar, de ficar alguma coisa, isso faz parte em alguma medida, ou acabou se tornando por necessidade, assim como a gente começou a reutilizar peças por necessidade, por não ter verba para comprar figurino, ou para contratar uma figurinista, assim como a gente começou a escrever a nossa dramaturgia muitas vezes, porque era o que dava para fazer, essas coisas também foram se incrustando no processo, né? Nesse processo nosso. A Aline, quando ela fala do personagem mais melancólico dela, a gente fez um espetáculo que ficou em cartaz no mês de abril, que era o Em Casa, que era um personagem, que foi um espetáculo que ele foi gravado das casas dos atores. Cada um dos atores gravou com o equipamento que tinha, da forma que podia, com a estrutura que conseguia organizar, gravou a sua cena, o seu momento manifesto depoimento, que era um espetáculo que ele partia do pressuposto dessas personagens, desses atores enclausurados durante o período da pandemia, impedidos de sair, e a gente está lidando com estética, a gente está lidando com imagem, e eu acho que muitas vezes essas dificuldades que a gente teve e vem tendo, e que eu acredito que são dificuldades que vão nos acompanhar durante um tempo, a gente fez das nossas dificuldades halteres, né? Coisas para nos fortalecer, assim como a Aline falou, para os personagens ganharem tamanho, né? Deixa eu vir aqui para as perguntas. Eu vou começar da última pergunta para a primeira, beleza? A última pergunta foi para a Bárbara. Bárbara, você pensou em transformar o seu personagem em um personagem mais feroz nesse processo de gravação? Pergunta feita pela Estefânia. Então, na verdade, não foi de caso pensado. É muito do processo desse 1 ano e meio que a gente está trabalhando em cima dessas personagens, da experiência que a gente já teve também na temporada do Em Casa, que já me levou a esse lugar mais sombrio, né, da Dona Jair. E então foi muito sem querer, na verdade. E eu ouvi, inclusive, pessoas do próprio coletivo falando isso, né, da transformação da personagem. Quando ela existia lá nas praças, para onde a gente chegou agora nessa preparação, né, nessa criação do espetáculo digital. Então, vem muito dessa experiência das influências também dos outros personagens, dos outros atores, né? A relação que foi se formando entre essas personagens durante o processo, isso tudo foi influenciando, né? Então, a Dona Jair, que eu pensei lá no começo, realmente é completamente diferente dessa que se tornou agora para essa temporada que a gente vai fazer. Então, ela foi ficando mesmo mais feroz, selvagem, mas de uma forma muito orgânica, não foi muito, não posso dizer que foi de caso pensado. Agora a pergunta para a Aline. Aline, a pergunta também da Estefânia é: você se inspirou em alguém para sua personagem? A Daisy Brilhantina, ela foi inspirada em alguma figura ou ela é um compilado assim de referências? Nossa, legal essa pergunta. A primeira coisa que eu pensei foi o ditador.
se é que responde a pergunta. Eu pensei nas novelas mexicanas provocadora, a primeira coisa. Depois, começo a mesclar mais coisa, melodrama mexicano. E por último, a Chiquinha também, do Chaves. São esses personagens. Arrasou! Arrasou! No texto houveram algumas mudanças e até que a Bárbara ajudou no texto em uma reunião que a gente teve com o Rafa, né, Bárbara? E a gente colocou, falar uma coisa meio que nem a Chiquinha, acabou aparecendo na personagem. Mas ficou tão dela que ninguém fala que, nossa, isso daí tá imitando, não. É pura influência mesmo. É que eu acho que é isso, tem essa questão da referência dela ali, mas eu acho que é porque você pautou tanto na questão do melodrama, a personagem, e nesse referencial Televisa, porque é o referencial Televisa, né, das novelas mexicanas, que se constituiu uma coisa em si, né? É interessante isso. Ó, a próxima pergunta pro Rômulo agora, também da Estefânia. Rômulo, aí é uma pergunta mais do sentido ideológico, político e das contradições, né? Você não acha que a sua personagem, a caracterização do seu personagem, acaba levando a crítica mais para um pobre coitado da praça que tenta ganhar dinheiro inventando alguma coisa, do que para um pastor rico? Eu posso até complementar aqui já um pouco aqui a fala da Estefânia, que é isso, o personagem do Rômulo não é mais um pastor, né? Ele deixou de ser um pastor já faz pelo menos 5 meses que o personagem do Rômulo não é um pastor, virou um líder de uma seita misteriosa, né? Quando ele era o pregador da praça, né, eu via muito ele, aquele pastor ostentação. Ele não era pobrezinho, né? Ele é o pastor ostentação, o pastor, ele era, né? Daquela teoria que você dá 100, você ganha 200. Na verdade, você não ganha, né? Se você deu 100, você voltou 100 para você. Agora, o seu Adamastor místico, que é o que foi para o espetáculo, né? Ele talvez tenta mostrar que é humilde, que é o coitadinho, porém, no discurso, no desenrolar do espetáculo, o público já percebe que não é nada disso, que ele não é o coitadinho, humilde, e as próprias extravagâncias dele no figurino, né, mostra também que ele não é coitadinho, não. Mas é que essa personagem vai poder perceber melhor isso. É que essa personagem do Rômulo, ela tem muito, eu acho que ela tem um dos pontos, acho que o mais interessante, assim, das contradições que ela traz, é essa perspectiva de você comprar a religiosidade, de você comprar a espiritualidade, sabe? Então, que é uma característica muito comum, eu acho que na nossa sociedade, onde tudo é objeto de compra e de venda. Então, sei lá, eu compro um incenso, compro uma imagem de Buda, compro uma imagem de São Jorge e um patuá. Eu já acho que só porque eu comprei aquilo, que eu fui numa loja e comprei, eu estou ligado espiritualmente, estou fazendo um processo de transcendência espiritual. Sendo que a gente sabe que não, você está mercantilizando uma cultura, você está superficializando e tornando em produto algo que tem conceitos e muitas vezes preceitos religiosos e de outras ordens muito importantes, assim. E eu acho que todas as personagens aqui, elas vão, as três, né, em específico, que são desse núcleo, elas vão caminhando para esse lugar. Elas caminham para esse lugar de uma crítica feita por meio da contradição. Qual a contradição que essa personagem está me apresentando? O que ela está dizendo que é, mas na verdade, se eu juntar todos
os pingos dos is, eu percebo que elas não são isso que elas estão dizendo, né? Eu percebo que é uma série de interesses, né? Há um processo de hipocrisia. E o figurino dessas personagens em específico, ele serve como um traço de migalha de João e Maria para que o público perceba. Então, é a ostentação de um, é a cor da faixa, que é amarelo e verde, é a outra que tá usando um kimono, tá ali uma coisa espanhola, uma coisa latina, num estereótipo, e do nada solta um mano, e aí, parça. Então a gente vai percebendo que é um processo de crítica e apresentação pela oposição, né? Pela contraposição, pela contradição, né? O que torna essas personagens engraçadíssimas e interessantes de olhar. Porque você fica querendo saber, é aquele tipo de personagem que você olha e você quer sacar o que elas são, o que elas querem, né? Deixa eu ver aqui, gente, que não, a gente já tá dando agora, a gente começou às 7h08 a conversa mesmo, agora é 20 horas e 9 minutos, a gente deu a nossa 1 hora de conversa, basicamente. A Estefânia fez uma última pergunta ali pra mim, mas eu não falei da minha personagem, então eu vou te mandar no inbox a resposta dessa personagem. Mas o que eu posso falar também, que, por exemplo, a minha personagem, quando eu posso para falar um pouco, ela, quando ela nasceu num lugar muito do fantástico grotesco. Era uma personagem que era para ser uma coisa meio estrondosa, assim, meio que uma entidade reflexiva, assim, né? Só que quando ela foi pro virtual, ela ficou realista. Ela foi para um lugar de realismo. Só que com o processo de conversa com as outras personagens, ela virou um realismo fantástico. Então vocês vão ver a minha personagem, ela tem momentos, ela tem um momento de extremo realismo e um momento extremamente fantástico, né? Então, por exemplo, a Estefânia falou, eu usava antes uma maquiagem que era beterraba no rosto, batom rasgando o rosto e um pó branco. Isso mudou, isso amainou, isso se tornou outra coisa agora. Eu fui para um lugar mais pela necessidade do vídeo, mas mais do que pela necessidade do vídeo, pela necessidade da dramaturgia do espetáculo, que o espetáculo se tornou outra coisa. Esse espetáculo que a gente vai apresentar agora em agosto, ele é longe de ser o mesmo espetáculo que a gente pensou lá em 2019, quando a gente escreveu esse projeto. Ele é uma outra coisa, ele é uma outra vivência, eles são outros personagens, eles são outros atuantes aqui, né? Então acho que a gente pode adiantar para vocês que a gente está produzindo com muito carinho, muito afeto e com muito afinco, com muita garra, muito amor, um novo espetáculo que em breve vocês vão conseguir acompanhar aí nas plataformas, aí no YouTube do Ínteros Coletivo, vocês vão poder acompanhar esse espetáculo que a gente está fazendo assim com tanto esforço, assim, com tanta guerra, é uma batalha. Produzir no Brasil arte e cultura sempre foi uma batalha, nunca foi fácil. A internet, e agora imagine no online, internet que cai, empresas que promovem internet fibra, internet não sei o que, e na verdade não é nada do que você contratou. Então a gente tem uma série de desafios, uma pandemia, um desgoverno, um vírus. Então a guerra continua, mas nós estamos em batalha até o fim. Então eu queria agradecer todo mundo que participou dessa live. Acho que meus colegas também. Dar um breve agradecimento, um tchau, um beijo para quem está assistindo. Gente, olha lá no Ínteros Coletivo, tem algumas fotos da gente, né, da gravação, aí vocês vão poder ver o figurino, os figurinos também. E obrigado pela presença e assistam a gente em agosto. A gente vai postar lá as datas da estreia. Acompanhe a gente. Obrigado. Tchau. Obrigada. Siga a gente no Instagram, no Ínteros Coletivo, no Face também. Tem muito trabalho lá sendo demonstrado. Tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada e abraço para todo mundo que está aí.
Isso aí, Bárbara? quem não tá seguindo ainda o Ínteros Coletivo, siga. A gente está compartilhando fotos, vídeos, stories de todo esse processo de criação, de gravação, edição do espetáculo. Em breve a gente vai divulgar a temporada, mas durante esse mês de julho a gente ainda tem algumas oficinas, lives para acontecer aqui, então fiquem atentos e acompanhem tudo, que vocês são muito bem-vindos aqui nas nossas lives. É isso, gente. A gente vai fazer mais algumas lives. A próxima, a gente vai fazer live sobre composição musical para teatro. Vamos fazer uma live sobre interpretação em espaço digital, uma conversa. E depois nós teremos convidados maravilhosos aqui, convidados lindos. A gente vai ter, por exemplo, a nossa querida amiga Tassi, que está aqui no chat. Ela vai estar com a gente falando um pouco sobre o processo de estudo e ensino à distância, o ensino de arte à distância. Vai estar a Estefânia mediando essa conversa. A gente vai ter o Guto, que é um outro ator aqui do coletivo, mediando uma conversa sobre produção cultural em tempos pandêmicos, junto com o nosso amigo Cadu Lopes. E teremos também Meire Nascimento, atriz também do coletivo Ínteros, e junto com o Will Lima, falando sobre criadores negros nas artes em tempos pandêmicos, assim, algumas discussões, alguns debates bastante importantes nesse processo brasileiro que a gente vive. Então, para fechar a live, um beijo a todos, a todas, a todos. Mandamos um abraço aqui da nossa sede. A nossa sede não é física, a nossa sede é existencial. Então, mandamos um abraço da nossa sede existencial a todos vocês. E contem com a gente para parcerias, para ajuda, dúvidas, entre em inbox com a gente, que a gente responde. Um beijo da nossa sede existencial e, como diria a Damastor, pulululê. E agora o grande desafio é eu salvar essa live agora, porque a intenção é de que ela fique gravada para que as pessoas assistam depois, quem não está aqui online. E como eu disse, é a primeira live aqui do Ínteros, é a minha primeira live e eu estou na função agora de salvá-la. Então rezem por mim, seu Damastor. Oremos. Beijo, gente. Beijo. Até mais. Até mais a todos e a todos. Beijo. Obrigada. Só fechar aí no xizinho, Bah, que vai dar tudo certo. Eu tô com medo, gente. Eu tô com um cagaço de fazer merda aqui. Pode fechar, fecha. Vamos lá, gente. Encerrar vídeo. Vamos lá, ó. Isso. Por conta de vocês, hein? Beijo. Coragem.